começar. Então vamos lá. Bom, boa noite. Vamos para mais uma aula de arquitetura de computadores. Deixa eu perguntar, tem algum aluno novo em sala? Eu. Leonardo, é isso? Seja bem-vindo, Léo. Então, deixa eu te explicar, Leonardo. Eu cometi um pequeno equívoco e na semana passada eu já dei início à disciplina. Na verdade, era para estar começando hoje. Tá? Então, peço desculpa aí à turma por essa minha distração aí. Muita matéria, acabei me confundindo. Mas todas as minhas aulas, Leonardo, são gravadas aqui na plataforma e também são gravadas no meu computador e eu disponibilizo a aula no meu canal no YouTube. Tá? O pessoal aí da turma tem um grupo aí de WhatsApp, se você quiser fazer parte, aí você passa o telefone para a galera aí. E aí o pessoal te adiciona nesse grupo para você poder pegar aí as informações aí com o pessoal, beleza? Beleza. E o meu canal no YouTube, você pode pesquisar meu canal lá, eu vou botar aqui no chat, Prof. Edson Paulino, e aí você vai ver lá todas as aulas. Eu dou a aula hoje, estou gravando, aí às vezes eu não posso botar no outro dia seguinte, porque eu trabalho a semana inteira, então às vezes fico meio enrolado, mas dentro daquela mesma semana eu costumo já colocar aí a aula lá no YouTube e aí você pode estar assistindo, tá bom? Então aí não se preocupa, a aula passada foi só uma introdução, a gente só falou um pouquinho sobre a história, né, dos computadores, então é uma coisa bem básica, a gente falou tudo do livro e o pessoal fez o questionário das páginas 23 e 24. Tá? São 10 questõezinhas, questões tiradas do próprio livro mesmo. Então não tem nada demais não. João também, bem-vindo, João. Professor, obrigado. Você pegou aí a minha fala em relação à disciplina? As aulas ficam gravadas, e aí você pode estar assistindo novamente as aulas, quantas vezes você quiser. Aqui na plataforma, assim que termina a aula já, alguns minutos depois, a aula já está disponível para ser baixada no computador de vocês, tá? Eu fiz o teste, ultimamente está funcionando as gravações, mas essa aula só fica disponível durante 20 dias. Então, se você dentro desses 20 dias não baixar para o seu computador, ela some, tá? Mas aí, para evitar esse tipo de problema, lá no meu canal também fica disponível a aula lá, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu só abrir aqui logo o livro. Deixa eu só carregar aqui a página para a gente começar a nossa aula de hoje. E o que acontece? Essa disciplina ela é extremamente teórica, né? Ela tem até uma parte prática, que é a parte de linguagem de programação, mas a grande parte dela é teoria, né? Então, para não ficar uma coisa assim muito cansativa, né, de só ficar lendo texto, falando, olhando imagem, eu costumo passar algumas atividades, algumas pesquisas para serem feitas. E gosto também que vocês participem bastante, tá? Para poder dar a opinião de vocês. E ajuda a aula a ficar mais interessante. Então vamos lá. Deixa eu abrir aqui o livro. Nós paramos na página 16. Nós paramos na página 16 na aula passada. Vou compartilhar a tela com vocês.
Prontinho. Ok. Já está aparecendo aí para vocês. Tá. Beleza. Então, na aula passada, nós encerramos aqui falando sobre clock, né? Que é faz relação à frequência do processador. Né? Então, você tem um processador de 3.06 GHz. Esse número, esse 3.06 GHz, é o clock do seu processador. Né? O clock ele faz menção a um tempo de resposta de cada ação. Se o seu computador tem 3.06 GHz, significa que ele é capaz de responder 3 bilhões e 60 milhões de ações por segundo, tá? É bastante coisa, né? E aí, só que o que acontece? Os processadores, eles chegaram no nível, né, de avanço que os fabricantes chegaram no impasse. Como avançar mais, fazer o computador ser mais rápido, se toda vez que eu aumento o clock, junto eu aumento a temperatura do processador. E por que isso acontece? Como eu acabei de citar, o clock ele é a frequência do processador. Então, se ele, por exemplo, nesse caso aqui do exemplo, ele dá um clock de 3,6 GHz. Então, ele dá 3 bilhões e 600 milhões de operações por segundo. Você imagina o choque de elétrons passando pelo meio condutor, 3,6 bilhões de vezes por segundo. Então, aí você cai um pouquinho em física, né? Efeito Joule, né? Que você vai fazer com que os elétrons, né, em atrito com os átomos do meio condutor, gere frequência, gere vibração, e com isso vai gerar calor também, né? Que é o princípio utilizado nas resistências elétricas, seja de chuveiro, ferro elétrico, cafeteira, é o mesmo princípio. Só que nesses dispositivos, chuveiro elétrico, ferro de passar ou a cafeteira, você tem um líquido, você tem alguma parte, né, em contato com algum outro produto que possibilita que você haja uma troca de calor, né? O processador ele utiliza o cooler para poder fazer o resfriamento, né? Então o cooler ele tem uma parte de metal. Vou abrir aqui a imagem de um cooler para mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui uma imagem aqui. Cooler processador. Aqui, deixa eu ver uma bem de lado aqui para ficar isso aqui. Essa daqui é o suficiente. Então tá aqui, ó. Esse aqui é um cooler de processador. Então nós temos aqui, ó, a parte do ventilador em cima, que a gente chama de ventoinha. E essa parte aqui de metal é chamada de dissipador de calor. Esse conjunto é chamado de cooler, tá? Então, qual é a função desse equipamento? Esse ventilador, ele não joga o ar para cima, ele puxa o ar para baixo. Então, aqui você tem um dissipador de alumínio com a base, geralmente a base de cobre, que conduz melhor. E aí você tem o processador superaquece, né? Ele aquece. Essa base, essa peça de alumínio, ela absorve, né, a temperatura do processador, fazendo a troca de temperatura entre o processador e o dissipador de calor, tá?
Só que esse dissipador ele tem um limite de absorção, né? Então ele precisa ser resfriado para que ele possa absorver mais. Então esse ventilador no topo ele joga vento para baixo, então a parte de cima dele esfria, né? Até mais ou menos a metade, e automaticamente esse dissipador de calor ele pode absorver mais temperatura, né? Então ele pode absorver mais caloria. Então fica fazendo essa troca. O dissipador aquece, o ventilador resfria, e aí você faz essa troca de calor, e isso impede que o seu processador superaqueça e queime. Como, né, ele puxa o ar, assim como acontece no ventilador da nossa casa, né? Então, de tempos em tempos, você tem que fazer uma limpeza para tirar a poeira. Se você ficar muito tempo sem limpar o seu ventilador aqui do processador, forma-se um tapete de poeira aqui, e aí o vento não passa aqui para baixo. E aí o que acontece? Esse dissipador não consegue resfriar, e aí você tem um superaquecimento do seu processador. Tá? E os processadores, eles vêm com a programação de fábrica, né, que é um mecanismo de segurança para ele não queimar, que quando ele ultrapassa uma temperatura, né, muito além do recomendável para o processador, ele é reprogramado. Essa programação de fábrica, ela ajusta o clock, ou seja, ajusta a frequência, diminui a frequência. Como eu falei, quanto maior a frequência, maior a temperatura do processador. Então ele reduz a frequência do processador para tentar diminuir a temperatura e com isso impedir que o processador queime. Só que depois que ele faz essa redução de velocidade, ele não volta mais à velocidade normal. Então aqui, ó, eu estou mostrando para vocês, ó, exatamente isso aqui que eu queria mostrar. É esse tapete aqui, ó, que se forma. Tá vendo aqui? Como é que o vento vai passar aqui? Impossível, né? Então aqui, ó, são várias imagens aqui que demonstram. Olha essa daqui, ó, olha o tapete. Tapete mesmo, formadinho tapete. Então, aqui é a parte de cima do dissipador, o cooler vem aqui em cima, o vento bate aqui e sai pelo lado porque ele não consegue atingir aqui o dissipador de calor. Então, esse processador aqui com certeza sofreu um superaquecimento, né? Então, a gente não pode deixar que isso aconteça. Olha o estado desse computador aqui, dessa imagem. O computador é poeira pura, só tem poeira, né? Então isso aqui para o computador, olha só isso aqui. Que refrigeração que você tem aqui, né? E não se espantem, vocês, como técnico informático, vocês vão pegar muito computador assim, tá? Principalmente se você for fazer manutenção em loja, em empresa que não tem o serviço Helpdesk, isso aqui acontece direto, tá? Empresa que não liga muito para manutenção preventiva, dá isso aqui direto. Olha só a situação. Beleza? E aí o que acontece? Para evitar do processador trabalhar no limite, qual foi a saída que os fabricantes encontraram? Foi desenvolver processadores com mais núcleos. Ao invés de você aumentar ainda mais a frequência, você pega e você diminui um pouquinho a frequência, que foi o que aconteceu. Você vê, o último, se eu não me engano, esse aqui foi o último modelo, ou um dos últimos, que o processador tinha um clock de 3,6 GHz. Você não encontra mais processadores com esse clock. Você encontra com 2, no máximo 2,5, 2,8, estourando aí 3,06, né? E só que aí você tem 2 núcleos, 4 núcleos, né? Quanto maior o número de núcleos, maior vai ser o número de operações por segundo.
você vai, por exemplo, você tem um processador de 2,8 clock, né, o gigahertz, você tem, só que aí você tem um processador com esse clock, só que ele tem dois núcleos. Então, na verdade, você não tem 2,8, você tem 5,6. Só que ele está dividido em dois núcleos. E aí você consegue fazer mais operações simultaneamente. Tá? E aí fica mais fácil. Oi, pois não, pode falar. Pode falar. Diga, quem ia falar? Professor, qual é o livro que vocês estão usando? É o livro de arquitetura de computadores, está na biblioteca virtual. Ah, tá. Tá? Só para acompanhar direitinho aqui. É esse aqui, ó. Esse livro. Já achei, já. Ah, já achou? Ah, show. Tá? Então, essa foi. Oi, Margarete, boa noite. Oi, Edson, tudo bem? Boa noite. Você conseguiu entrar na biblioteca online agora ou já estava com ele gravado aí? O livro? Não, já está na biblioteca disponível. Ah, então tá. Não, porque hoje a gente teve uma reunião, falaram que estava em manutenção, que provavelmente só ia estar liberado amanhã, então já liberaram. Tá ok. O assessor aí está conseguindo achar. Ai, bom, se ela tiver qualquer dúvida, pede para ela entrar em contato comigo e informando o CPF, que aí eu faço uma testagem e vejo como é que dá para resolver, tá bom? Tá joia. Olha, uma boa noite para vocês, um bom início de módulo, né, com arquitetura de computadores, tem alguns alunos novos, lembrando que nessa modalidade agora, nesse módulo, tem a disciplina de ética em modalidade EAD. Então, o material já está postado e a prova ficará aberta na última semana do módulo, junto com a prova que o Edson vai marcar para vocês também. É só vocês não perderem a data também. Tá ok? Qualquer dúvida, é só me procurar pelo CLESAP, coordenadora do pós-médio. Tá bom? Obrigado, Margarete. Então, tá. Uma boa noite aí para vocês e uma boa aula, tá bom? Boa noite. Tá. Boa noite. Então, retornando aqui, como eu estava dizendo... Professor, Oi, diga aí. nesses casos aí, como o senhor falou da última aula, pode ter também a organização dos computadores, né? Bom, A organização dos computadores. sim, tudo isso influencia, né? Você pega um gabinete lá com os cabos todo bagunçado, né? Quer ver? Vou botar aqui, ó. Gabinete. Bagunçado. Aí, você pega um gabinete desse aqui, ó. Olha o flat, tudo espalhado. Com certeza que você vai estar comprometendo aqui a ventilação do teu processador, né? O vento ele não consegue circular direito. Olha quanto cabo vai estar aqui atrapalhando a circulação, né? Esse aqui também, ó. Olha a quantidade de cabo que tem aqui na frente. Então o vento que vem aqui porque essa parte aqui da frente do gabinete, ela tem uma passagem de ar que é caminho aqui para o ar circular. Ele vai entrar por aqui e vai sair por aqui, né? Por isso que a fonte de alimentação tem aquele ventilador, que é justamente para funcionar como exaustor. Pode ver que a fonte de alimentação ela sopra o vento. Então ela tira o ar quente de dentro do computador, dentro do gabinete. Se você tem aqui uma obstrução aqui na passagem de ar, isso vai comprometer aí a circulação, né? Então, o recomendável é que os cabos fiquem assim, ó, organizados, tá vendo? Tudo amarrado, né? Ou você pode, alguns gabinetes agora mais novos, você tem a opção de fazer isso aqui, ó, que nem esse cara aqui fez, ó. Isso aqui ele organizou pelo lado de fora, né? Então, se você olhar o gabinete por dentro, ele tá mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Esse aqui, ó, só tá vindo lá de trás os cabos, já entra aqui para a placa de vídeo, para as unidades, tá? E aí você não tem
esse problema aí de cabo atrapalhando a passagem de ar, tá? Isso realmente influencia bastante aí. E uma outra coisa que, já que a gente está falando aqui, pegando o gancho aí do gabinete, não é nem tema dessa disciplina, é mais de montagem e manutenção, mas o tamanho do gabinete também influencia bastante, né, na refrigeração. Por exemplo, esse aqui é um gabinete pequeno. Olha o espaço que ele tem para circulação de ar. Muito pequeno, né? Diferente de um gabinete maior. Olha a diferença desse aqui, né? Então, por exemplo, esse aqui, apesar dele ser bem maior, ele tem uma placa de vídeo aqui, ó, no meio, né? Uma aceleradora, que é uma GTX 1080. Então, também é outra que gera bastante caloria. Você tem aqui uma obstrução parcial da circulação do ar, né? Então o ar que vem por aqui não consegue chegar aqui por causa da placa de vídeo que está aqui obstruindo. Só que a parte de cima desse gabinete aqui, ela tem uma grade aqui, ó. Então o ar consegue circular por aqui livremente pela parte de cima. Se não fosse isso aqui, essa abertura aqui superior, esse gabinete, apesar de ele estar com refrigeração líquida, mas esse gabinete teria problema de refrigeração, né? Salvo pelo fato do cooler ser um cooler refrigerado a líquido, tá? Então vamos lá, vamos retornar aqui para o nosso tema, senão a gente vai acabar entrando aqui no tema de manutenção e aí vai fugir muito da nossa aula. Então, uma coisa vai puxando a outra, daqui a pouco a gente está falando aqui de manutenção, esquece da arquitetura. A gente já vai chegar lá. Vamos lá, o outro item que a gente precisa falar, que é extremamente importante, é a questão da memória RAM. Eu até cheguei a falar isso na semana passada, mas eu acho ela tão importante que é bom a gente frisar, né? Primeiro, ela recebe esse nome, RAM, porque o nome dela, na verdade, isso é uma sigla, o nome dela é Random Access Memory, que é memória de acesso aleatório, né? Acesso randômico. Então, o conteúdo dela vai mudando conforme você vai fazendo a utilização de programas, né? Vai fazendo requisições ao sistema, e isso vai fazendo com que processos sejam gerados e o conteúdo dessa memória vai sendo trocado, né, constantemente. Por ser uma memória ela é considerada de uma memória volátil, né, porque o seu conteúdo varia muito, né, e ele não é um conteúdo fixo, não é uma forma de você armazenar permanentemente uma informação, então ela é chamada de volátil por isso. Se eu desligar o computador, todas as informações que estavam salvas nesse computador foram perdidas, né? Então, essa memória é uma memória de trabalho, tá? A função dela é aumentar o espaço, né, do processador para que ele possa processar mais informações ao mesmo tempo. O processador ele tem uma memória embutida, que é a memória cache, né? Que geralmente atualmente deve estar na faixa de uns 3 megas, memória cache. Então, você tem 3 megas ali, só que é uma memória, na memória cache a velocidade dela é muito mais alta do que a memória RAM, tá? Então, ela chega muito próximo da velocidade do processador. Então, eles conseguem fazer uma troca de informações muito grande. Só que o espaço é pequeno. Então, foi criada a memória RAM para ampliar esse espaço. Então, as informações vão sendo armazenadas na memória RAM temporariamente. Conforme a memória cache vai sendo liberada, né, a informação vai sendo passada ao processador, o processador libera esse espaço na memória cache, as informações que estão na fila de espera na memória RAM
vão sendo passadas para a memória cache, que de lá passa para o processador, e aí você fica nesse ciclo até encerrar a operação do sistema, tá? Então, a memória RAM tem a função de aumentar o espaço de processamento, tá? do seu processador, da sua unidade central de processamento, tá? Deu para entender a questão da memória? Beleza, que isso é uma questão que costuma cair muito em prova, né? Não só na minha prova, mas em provas de concurso público, né? Que é a questão de para que serve a memória RAM, quais são os tipos de memória RAM. Então isso costuma cair muito em concurso público, quando tem a parte de arquitetura de computadores, né? Ou então quando você precisa saber hardware, né? Que aí é basicamente arquitetura de computadores. Bom, agora nós vamos falar sobre BIOS, que é um software que vem de fábrica instalado, então também é bastante importante. Nós vamos depois, quando nós entrarmos para o módulo de montagem e manutenção, eu vou ensinar vocês aqueles que não sabem, né? Óbvio, configurar aqui a BIOS, né? Reconhecer onde você localiza determinadas informações, tá? A BIOS também é uma sigla, né? Que quer dizer Basic Input Output System, que é entrada e saída básica do sistema, tá? Ele basicamente, esse software ele possui um conjunto de informações, né, que já vem programada de fábrica, e você pode fazer a personalização dessa configuração que vem de fábrica, ou você pode fazer alguns ajustes. Por exemplo, data e hora é armazenado por esse programa. Sua preferência de inicialização do sistema, se você quer inicializar pelo HD, se quer inicializar pelo pendrive, pela unidade de DVD, pelo um HD externo. Se você tiver mais de um HD, por qual HD você quer inicializar, isso é programado através da BIOS. Você também pode colocar aquela senha de setup, ou então senha de inicialização, onde a pessoa precisa ter a senha para poder até mesmo ligar o computador, ou você pode colocar a senha de supervisão, que é só para a pessoa poder acessar o setup, que é a BIOS. Ela precisa informar essa palavra passe, tá? Então, a definição: o conjunto de instruções programadas diretamente no hardware de um equipamento eletrônico, seja um notebook ou uma impressora fiscal, é chamada de firmware, tá? Então, o firmware é o software que já vem de fábrica. O firmware ele pode ser encontrado não só na placa-mãe do processador, como numa placa-mãe de uma impressora, como ele deu o exemplo da impressora fiscal, mas não é só da fiscal, qualquer impressora tem um firmware. Ele pode ser encontrado, existe o firmware dentro de um roteador, dentro de um firewall, tá? Todo programa que já vem de fábrica com a programação pré-estabelecida, essa programação é chamada de firmware, tá? E aqui nós vamos ver aqui a tela inicial da BIOS, tá? A BIOS ela também pode ser chamada de setup, tá? Então, o firmware é uma categoria de software, tá? Não é o sistema. É a categoria de software que é gravado de fábrica, não é você que instala, é chamado de firmware. A BIOS é uma sigla, né? Basic Input Output System, e também pode ser chamada de setup, tá? Porque ele faz a configuração. Então, por isso que popularmente a gente chama de setup. Vai lá, entra no setup, corrige a data e hora, muda a sequência de boot. Então, a gente, na verdade, está falando da BIOS. Então, você pode chamar das duas formas.
na página 17, aqui ele vem mostrando os slots, né? Então eu até mostrei na semana passada aqui uma placa-mãe mais nova, que essa placa-mãe aqui já estava bem antiga, né? Então aqui nós temos aqui os slots, esses aqui são slots PCI, né? Aqui nós temos os bancos de memória. Então aqui os slots PCI ele está identificando como slots de expansão. Ele só não está entrando no mérito de que versão é essa. Eu já estou falando aqui, esse slotzinho branco aqui, onde a seta do mouse tá em cima e tem essa seta grandona aqui apontando, esses slots de expansão são do padrão PCI. Tá? O padrão PCI é um padrão que ainda está em uso, mas já não é tão utilizado como o PCI Express, né, que é o mais atual, porque a taxa de velocidade é mais baixa, mas você pode utilizar para fazer expansões, de colocar mais uma placa de rede, colocar uma placa de som, uma placa de vídeo antiga, caso você não precise de um recurso de vídeo muito grande, existem algumas placas, né, de vídeo PCI, uma placa de expansão USB. Os computadores novos, eles não vêm mais com a porta serial, e as impressoras fiscais, né, e alguns modelos da não fiscal precisam da porta serial para se comunicar, né? Inclusive, vocês já devem ter visto nas empresas, em academia, que tem a roleta de passagem, né, com a biometria, e aquele leitor biométrico ali, a roleta, ela é toda controlada pela serial. Então, muitas das vezes o computador não tem, você usa aqui uma placa de expansão, né, um slot de expansão, conecta com a placa serial para poder você fazer a conexão lá da roleta e da biometria, para poder liberar acesso de usuário, tá? E aqui ele está falando também de bateria, só que quem lembra da aula passada vai ver que aqui você não consegue encontrar aquela bateria que eu mostrei, que parece uma moedinha de 10 centavos, né, prateada. Porque essa bateria aqui, essa placa-mãe aqui é antiga, então isso aqui azul é a bateria. Só que essa bateria aqui é uma bateria soldada na placa-mãe, tá? Então, hoje em dia você não vai ter mais esse problema, mas antigamente o curso técnico era obrigado, nas aulas de montagem e manutenção, ensinar a parte de soldagem, porque você precisava saber dessoldar uma placa, um componente da placa-mãe, sem danificar a placa-mãe, e depois soldar um componente novo, né, de forma a também não queimar os circuitos, porque se você botar o ferro muito quente, você queima o circuito. Se você botar o ferro muito fraco, ele não consegue desfazer a solda. E aí tem pessoas que não sabem fazer solda, não usam o sugador de solda, não usa a pasta para não deixar queimar a solda, e aí o cara acaba fazendo uma lambança danada e acaba danificando a placa-mãe, tá? Só que aí, hoje em dia, como a gente não precisa mais fazer esse tipo de serviço, né? O máximo que pode ser feito são reparos, né? Trocar um capacitor, mas isso aí é mais voltado para a parte eletrônica, então a gente não aborda essa parte, tá bom? Aí aqui mostrando de novo a bateria. Essa aqui é uma bateria que é soldada na placa. Então vou mostrar aqui para vocês uma placa-mãe. Vou pegar uma imagem aqui de placa-mãe mais moderna, para nós vermos aqui a diferença. Então aqui, ó, que a gente tem uma placa-mãe aqui bem moderna aqui. Então aqui, ó, essa daqui é a bateria, tá? Bateria de setup, essa pastilhazinha aqui, ó, redondinha, onde estou passando o mouse aqui, tá? Aqui nós temos até uma placa-mãe
bem potente, né? DDR4, AM4, são 4 bancos de memória, então bastante USB, muito boa a placa, né? Só que ela pode ver, essa placa só tem um slot de expansão, que é o slot PCI Express, né? E aqui nós temos 2 slotzinhos de expansão, também é PCI Express, mas uma velocidade um pouco menor, né? Para você poder fazer conexão de outras placas menores, tá? Depois a gente vai ver a arquitetura, vai ter um tópico que a gente vai falar só sobre a arquitetura da placa-mãe, tá? A gente não perder muito focar muito numa coisa só, que a gente vai ver mais para frente essa parte aí, tá bom? Deixa eu só mudar aqui que é... Vamos lá. Então aqui tem uma observaçãozinha, né? Você falou sobre fonte de energia. Aí aqui, ó, saiba mais. Temos atualmente 2 tipos principais de fonte, né? Que é a T e a TX. Na verdade, está até desatualizada essa informação aqui. Nós temos a fonte real ultimamente, né? Que é a mais atual. A fonte AT você nem acha mais. Então desconsidere esse AT e considera a TX e fonte real, tá bom? Fonte de energia é um transformador, na verdade, né? Que ela tem, na verdade, ela não só transforma, ela tem várias funções, tá? Tem muita gente que acha que a fonte de energia do computador, do PC, a única coisa que ela faz é transformar 110 para as tensões que o processador, o computador usa, né? Então nós temos a tensão que são utilizadas nas unidades de discos, que são 12 volts. Nós temos a tensão de 5 volts, que são utilizadas por alguns componentes do computador. E nós temos também a tensão utilizada pelo processador. Então isso varia um pouquinho de acordo com o modelo do seu processador, tá? Só que a fonte de alimentação ela faz muito mais do que só transformar 110 ou 220, ou seja, uma corrente alternada numa corrente contínua. Ela também faz o serviço de filtragem, tá? Por que ela faz a filtragem? A energia elétrica ela não é isenta de frequências, né? E a nossa principal peça, né, do computador, que é o que processa as informações, trabalha justamente com frequência. Então, se você tem uma energia que está vindo suja, ou seja, está vindo com frequência, essa frequência pode interferir no processamento dos computadores, tá? Então, essa fonte de alimentação, além de transformar uma corrente alternada em corrente contínua, ela também faz a filtragem para tirar todo tipo de ruído e de frequência, que dá no mesmo, né? São sinônimos, porque quando você fala em frequência, você está falando de som, né? Só que você fala em micro-ondas, ondas de baixa frequência, que os ouvidos humanos muitas das vezes não são capazes de ouvir, mas que o computador vai sentir, o processador ele vai ser impactado por essas ondas, tá? Então precisa ser filtrado. Oi, diga. Então seria aí uma espécie de filtro de linha ou um estabilizador. Exatamente. O estabilizador ele tem as funções muito parecidas, ele tem as mesmas funções da fonte de alimentação, né? A diferença do estabilizador para a fonte de alimentação é que no estabilizador você tem uma parte do circuito que acumula energia, né? Então ele vai acumulando energia nos capacitores do estabilizador e quando dá aquela queda você escuta aquele estalo, que aquilo ali é o relé sendo acionado para liberar essa energia que está acumulada e tentar equilibrar, tá? Só que quando você bota um estabilizador que você começa a escutar muito tec, 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 tec,
significa que aquele estabilizador não está dando mais conta de tanta queda de energia que tem na sua rede. Então ou você chama o eletricista para ver a sua rede, ou você troca o estabilizador por um mais potente, tá? Professor, Diga. se a fonte for uma fonte muito boa, o estabilizador pode acabar danificando a fonte? Não, olha, o estabilizador ele não vai danificar a fonte, tá? Ele vai ser mais um mecanismo de proteção. O que acontece? A fonte de alimentação ela tem a mesma função do estabilizador. Transformar, estabilizar e filtrar. Ela também estabiliza, tá? Só que se a fonte sofrer uma sobrecarga, ela queima, né? E aí você tem que trocar a fonte. O estabilizador ele tem um fusível portátil, a fonte também tem, mas da fonte é soldado. Mas o estabilizador ele tem um fusível também, que você troca com facilidade. Então, se ele sofrer uma sobrecarga, ele vai queimar esse fusível. E aí você vai ali na loja eletrônica, ele já vem com reserva dentro, mas caso já tenha queimado os dois, você vai na loja eletrônica, compra ali um fusível, que você vai pagar aí R$2, R$2,50 no fusível, e ele volta a funcionar normalmente. Então é melhor você gastar que seja R$5 aí no fusível, do que você ter que trocar uma fonte de alimentação. Por exemplo, uma fonte real você vai gastar aí uma boa, você vai gastar uns R$200 ou mais, né? E aí você vai gastar esse dinheiro sem necessidade. Um estabilizador poderia salvar esse impacto aí no seu equipamento e também no seu bolso, né? Então, é mais uma forma de segurança. Tem gente que coloca filtro de linha, estabilizador, né, para poder proteger. É bom? Quanto mais proteção você tiver, melhor, né? Então, filtro de linha, se ele, de repente, mesmo queimando o fusível do filtro, é a mesma coisa. Mesmo assim, ele conseguir passar alguma sobrecarga, o estabilizador segura, então não vai chegar nada lá na placa-mãe, na fonte de alimentação, nem na placa-mãe do computador, tá? Mas lembrando, filtro de linha, fonte de alimentação e estabilizador, ele só segura sobrecarga, queda não, né? Porque se a queda for muito brusca, não tem onde tirar a energia. Então você precisa ter um no-break, que tem as mesmas funções, tanto do estabilizador quanto da fonte de alimentação, com a diferença que ele possui um backup, ou seja, ele possui uma bateria de onde ele consegue buscar energia para manter o computador funcionando aí durante alguns minutos, né? Geralmente trabalha o de 300 VA, você consegue ver um computador aí do tipo PC, né? Você consegue manter ele por uns 15 minutos funcionando com no break. Aí é o tempo de você salvar seus documentos, terminar de baixar algum documento que você estava, né, fazendo download, e você encerrar o seu computador com segurança sem danificar o HD do seu computador, tá? Então ele estabiliza tanto para cima, mas também quanto para baixo. Acabou, apagão geral, todo mundo vai ficar sem energia, você vai ter lá mais 15 minutinhos lá para você terminar seu trabalho, salvar com segurança e salvar no pendrive, fazer o que você precisa, e depois você finaliza o computador tranquilo, tá? O Edson, Diga. eu, uma semana passada, eu estava comentando com um colega sobre isso. E aí ele tinha dito, agora você falou algo diferente, que já podia aposentar o estabilizador, porque a fonte ele já tinha esse papel. Então, na verdade, o estabilizador ali seria mais uma garantia, né, para não danificar o aparelho, né? Realmente, assim, como eu falei, o estabilizador e a fonte eles têm o mesmo papel, né? E a qualidade das fontes aumentaram muito. Então ele consegue fazer a mesma coisa do estabilizador. Com essa questão, né? Se a fonte queimar, o prejuízo é maior. Um estabilizador para queimar é muito difícil. Diga. Professor, Pode
Mas eu acho que numa queda de luz grande mesmo, acho que a fonte ela não estabiliza muito como estabilizador. Não, No caso não. aí, como o senhor deu um exemplo. Sim, como eu falei, o estabilizador, ele tem uma parte do circuito que a fonte não tem essa, que ele acumula energia, por isso você escuta aquele estalo do relé, que é ele acionando esse circuito para pegar aquela carga que acumulou ali, são cargas capacitivas, né? Então ele tem um conjunto de capacitores que acumulam carga, e aí ele dispara, aquele relé quando dispara para poder liberar essa carga, para poder tentar estabilizar. Mas ele não consegue dar conta de manter essa carga, né? Ele consegue disparar assim, deu aquela queda rapidinho, ele dispara, supre e ele tem que cortar para poder acumular mais, porque ele não consegue manter isso durante muito tempo. São pequenas cargas que ele acumula, coisa que a fonte de alimentação acumula muito menos, né? Até porque não tem muito espaço para você colocar ali. Então, por isso que é interessante você ter o estabilizador também, né? Não só a fonte de alimentação, tá? A fonte de alimentação ela vai estabilizar, mas ela segura mais quando é sobrecarga. Como você falou, quando ela é uma queda, se for uma queda pequena, ela até consegue manter, mas não é muito recomendável se você tem muita queda de luz, você utilizar direto na tomada, não. Aí eu não recomendo. Tá? A fonte de alimentação, quando você trabalha com a instalação elétrica inadequada, acontece muito de estourar capacitor dentro da fonte. Quer ver? Capacitor estourado. Aqui tem algumas imagens. Por exemplo, essa daqui. Ó, todo estufado, tá vendo? Capacitor. Mas eu queria mesmo era mostrar, tem umas, nunca mais eu consegui achar. Tem os capacitores, quando ele estoura, ele abre igual uma. Aqui, acho que esse aqui, ó. Deixa eu ver se é isso. Esse aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse aqui o capacitor estourou. Aí, porque esses capacitores que fica essa pecinha aqui, ó, que é o capacitor, ela na verdade é uma latinha. Dentro dessa latinha tem um enrolado de papel, tá? Mergulhado em óleo, né? Então ela funciona como se fosse uma bateria. Ela vai acumulando carga e a maneira dela acumular é dessa forma: um papel fininho, enrolado, em óleo, umedecido em óleo. E aí quando ela esquenta demais, né, ou seja, ela trabalha muito, ela acaba estourando desse jeito aqui. E aí você vê que pode ver a latinha soltou, tá aqui, ó, a latinha caída, né, e o papel tá todo espalhado por aqui. Tem algumas que espalham, parece até serpentina de carnaval, né? Aqui nós temos o exemplo aqui de alguns capacitores que estão estufados, só que notem que ele começou a vazar, tá vendo aqui, ó, tá vazado, tá, vazou. Então esse vazamento aqui, além de vazar o óleo do capacitor, ele também vaza energia. Então, às vezes você pega um computador que tem hora que liga, tem hora que não liga, aí quando você vai olhar, os capacitores estão todos estufados, né? E dependendo do tipo de capacitor, da placa-mãe, às vezes quando você liga, você tenta dar o boot no computador, você consegue ver o capacitor centelhando, saindo centelha aqui. É uma centelhazinha bem pequenininha, mas você consegue ver porque é corrente contínua, então a centelha é bem pequena. Mas você consegue enxergar, né, a olho nu aquela centelhazinha, parecendo aquela centelhazinha de fogão elétrico, né, quando você está ligando fogo, tá? E aí a placa-mãe não dá boot, ela não inicializa. E aí muitas das vezes você consegue recuperar a placa-mãe só trocando essas peças,
Eu mesmo já recuperei várias placas-mães assim. Aí o cliente, não, quero trocar logo. Eu falei, tudo bem, vai fazer o que com essa placa? Pode levar para você. Eu olhava qual era o número, já passava na loja eletrônica, comprava os capacitores, ou então ele mostrava pro cara lá, me dá esses capacitores aí que estão estourados. Aí o cara pegava, me dava, chegava em casa, eu dessoldava, botava o novo, soldava direitinho, montava o computador, ligava, estava lá funcionando. E aí eu ganhava uma placa-mãe lá de reserva, numa boa. Tá? Isso aqui, os capacitores tudo estourado. Tá vendo aqui, o fiapo aqui, do papel? Tudo estourado. Isso aqui, essa placa aqui não liga de jeito nenhum. Do jeito que tá aqui, tá? E quando esses capacitores estouram, que nem estourou esse aqui, parece que você está escutando um tiro de pistola. Faz um barulho altão. Muito, muito, muito estranho, cara. Acho que tem até vídeo aqui do capacitor estourando. Quer ver? Quando eu fiz a pesquisa aqui. Não. Tem não. Eu vi aqui vídeo, mas é de uma placa de vídeo. Então vamos lá. Então, daqui até aqui, a gente tá indo tranquilo ou vocês estão tendo algum tipo de dúvida? Acho que é bem tranquilo, professor. né? Então aqui nós vamos falar um pouquinho agora dos conectores, né? Que são as portas de transferência de dados. Aqui ele já começa a abordar a partir da porta IDE, né? Mas antes dessa porta IDE, existiam outras portas que eram portas chamadas ATA, né? Então essas portas, a porta ATA, né? Deixa eu ver. Porta padrão ATA. O Edson, Oi. na hora de também mexer na placa-mãe, tem que ter um cuidado para não dar aquela descarga, né, estática, né? Isso aí a gente vai ver na parte de manutenção. Né? Ok. Antes de mexer em qualquer componente eletrônico, você precisa, todas as partes internas do computador, você precisa primeiro eliminar a energia estática. Deixa eu só ver aqui a pergunta do Vitor Hugo. Os computadores seguem a mesma dinâmica dos eletrodomésticos. Quanto mais nova tecnologia, menos durável. Infelizmente Vitor Hugo. É a questão do capitalismo, né? O consumismo. Então eles já fazem os componentes eletrônicos com um tempo de vida útil bem menor, né? Antigamente uma geladeira, né, durava 20, 25 anos. Hoje em dia, acabou a garantia hoje, você já pode começar a pesquisar que vai queimar. Né? Então, aí virou um mercado. Né? O que eles passaram a fazer? Vender garantia estendida. Né? O capitalismo ele acha uma chance, uma brecha para poder ganhar dinheiro em cima de você de todos os jeitos. Antigamente você comprava uma geladeira, você ficava com 20, 25 anos com a mesma geladeira, às vezes até mais. Tá? E às vezes você trocava só porque você queria uma coisa mais moderna, mas funcionando lá normalmente. E máquina de lavar também durava muito mais. Hoje em dia você compra uma geladeira, você fica aí... Eu mesmo já passei por essa experiência. A geladeira acabou a garantia num dia, 3 dias depois a minha geladeira deu defeito. E aí eu não acreditava nesse negócio de garantia estendida, tive que comprar uma geladeira nova e dessa vez eu comprei com a garantia estendida, né? E aí, pois faz parte, né? Mas vamos que vamos. Aí isso acontece também com o computador, né? Os computadores antigamente, se você pegar se você for no brechó de computador e você pegar em um 486, se ele foi bem conservado, se você ligar, ele está funcionando. Né?
Coisa que se você pegar um computador aí mais moderno aí e só for ver, ele com 3, 4 anos de uso, já era, né? Principalmente se for notebook. Notebook, tempo de vida útil dele é 3 anos e já, assim, você empurrando com a barriga, né? Porque já vai estar lento pra caramba. Mas, infelizmente, é essa a realidade, né? Mas, como dizia meu pai, vida que segue. Vamos lá. Então, como eu estava falando, os conectores, antes existia um conector padrão ATA, né, que ele começou com a taxa de 33 megas, acho que é isso, 33 megas por segundo, depois passou para 66, depois passou para 80, depois passou para 133, né? 133 megabytes por segundo. Depois dessa última versão de 133, entrou o conector IDE para substituir o ATA, né? Aí o IDE já tinha uma taxa de transferência mais alta, né? Eu não lembro agora exatamente a taxa de transferência, mas já era bem mais alta do que o ATA. E agora o IDE foi substituído pelo SATA, né? Que tem uma taxa de transferência muito mais elevada, né? E agora entrou a versão SATA 2 e atualmente nós estamos trabalhando com a versão SATA 3, né? Então, quanto maior for a versão, mais rápido é a taxa de transferência. Então, o SATA 3, por exemplo, você consegue atingir uma taxa de transferência máxima de 6 gigabytes por segundo. Olha a diferença de um ATA 33 megabytes por segundo com 6 gigabytes por segundo. É muita coisa, né? Então, a performance dos computadores foram aumentando por causa disso, né? Porque você vai tendo o avanço tecnológico. Foi o que a gente falou na semana passada. Nós mostramos aqui o ENIAC, né? Que foi um dos grandes computadores. É o mais famoso daquela época, né? Dos primeiros computadores, é o ENIAC. Ele foi o mais conhecido, né? Que ele virou assim a bandeira americana sobre tecnologia, sobre avanço tecnológico, né? Computadores de grande processamento de grande massa, né? Então ele virou o centro das atenções. Mas ele era um processamento que hoje em dia você ia considerar extremamente lento e obsoleto, e para fazer funções assim que você ia falar assim, hoje em dia você ia falar, só isso que ele faz, né? Então ele era muito limitado por causa da tecnologia, né? Naquela época eram computadores baseados em válvula, né? Então era que nem a TV, aquela TV de tubo antigo valvulada, né? Que dava muito problema, às vezes você tinha que dar uma pancada do lado para ela poder voltar a funcionar. Então era mais ou menos isso que acontecia com o ENIAC. O custo era muito caro para manter funcionando e ocupava o ENIAC, ele ocupava uma área de 180 metros quadrados, só para vocês terem, para quem não pegou a aula passada, ter uma ideia. Então, com o avanço da tecnologia, a válvula foi substituída pelo transistor, né? Que aí ocupou bem menos espaço e tinha uma taxa de processamento 3 vezes mais rápida do que as válvulas. Depois, o transistor foi substituído pelos circuitos internos, circuitos integrados, que é o CI, que tinha uma taxa de transferência de processamento muito mais elevada do que os transistores. E depois que surgiu os computadores microprocessados, que é o que nós conhecemos hoje, né? Que tem a figura do processador, do microprocessador.
Na verdade, a gente faz referência ao processador. Na verdade, os computadores pessoais são microprocessadores, né? Então, até surgir o microprocessador, isso demandou muito trabalho, muita pesquisa, muitos experimentos, muitos testes, muitos fracassos, né? E muitas decepções. Às vezes o computador funcionava, mas não fazia o que tinha sido projetado para fazer, não dava conta. Então, assim, foi uma época de muitos avanços, mas esses avanços eram avanços lentos. De uma versão de um computador para o outro levava-se 3, 4, 5, às vezes 10 anos para poder ser uma versão nova. Então era bem demorado. Hoje em dia você compra um computador, daqui a 6 meses seu computador já não é mais top de linha, né? Isso quando leva esse tempo todo. Então, ainda mais aqui no Brasil, né, que a tecnologia demora um pouquinho mais a chegar. Quando você termina de comprar, está pagando ainda, você já sabe que já saiu o mais potente e você fica, poxa, por que eu não esperei mais um pouquinho? Então, é nessa sistemática aí que as portas de comunicação também vão sendo utilizadas, né? Então, nós tínhamos os HDs ATA, depois SATA, IDE, depois passou para SATA, SATA 2, SATA 3, e agora nós temos já o HD SSD, né? Que tem uma taxa de transferência absurdamente maior do que a do SATA, e isso te dá uma resposta muito melhor em relação ao sistema operacional, né? Então, tudo que você pode fazer para você aumentar a taxa de transferência, automaticamente você está aumentando a capacidade de processamento, porque já teve alunos que me perguntaram: se eu quiser deixar meu computador mais rápido, quais são os componentes que vão influenciar nessa melhoria? Primeiro você precisa saber que tipo, né, de processamento que você pretende fazer, né? De modo genérico, né, aquela coisa assim, para um computador de escritório. Então, a taxa de transferência do processador HD, um bom processador, quantidade de memória, né, uma boa quantidade de memória, e aí você tem um conjunto ali que vai te propiciar uma taxa um resultado melhor. Claro, se você puder associar isso a uma placa-mãe, não adianta você ter um HD SATA 3 e você ter uma placa-mãe que é SATA 2 ou é SATA, ou seja, ele vai funcionar, o computador, tá? Só que o teu HD, que tem uma taxa de transferência muito mais rápida, vai ter que baixar a taxa de transferência dele para que a placa-mãe dê conta do funcionamento. Então é como se você pegasse uma Ferrari e botasse um motor de fusquinha nela. É uma Ferrari, mas não vai correr o que ela poderia correr, o que ela está preparada para correr, tá? Aqui nós temos... Oi, pode falar. Edson, hoje em dia a placa-mãe, ela vem crua ou já vem montada? Não, quando você compra a placa-mãe, crua ou montada, em que sentido que você está falando? Assim, crua, eu estou dizendo sem elementos, sem nenhum componente. Depende, Montada. existem dois padrões de placa-mãe. Você tem a placa-mãe on-board, que são com os circuitos integrados, som, vídeo, rede, rede, que são as principais, né, os 3 básicos, que na verdade o vídeo não é a gente costuma falar, é tudo integrado, já vem com placa de som, já vem com a placa de vídeo. O som realmente vem lá o circuito integrado, né, na placa-mãe, a rede também, só que o vídeo, na verdade, a placa-mãe on-board, ela não tem placa de vídeo integrada. O que ela faz é usar a sua memória RAM, né, para poder liberar espaço, e o teu processador é que vai fazer todo o trabalho, tá? Então, na verdade, quem vai processar o vídeo vai ser o teu processador.
e aí você vai fazer o teu computador ficar mais lento, tá? E existe a placa-mãe off-board, que ela só vem só a placa-mãe com os componentes básicos ali, USB, e mais nada, porta Tem umas que não vem nem rede, vem só placa-mãe, soquete de processador, o restante você tem que adicionar tudo. Placa de rede, placa de som, placa de vídeo, é, então você acaba tendo que comprar outros elementos. Aí tudo depende do modelo que você escolher, tá? Sim, esses seriam os acessórios. Por exemplo, você mostrou aí capacitores Ah, não, isso aí eletrolíticos. vem tudo já montado. Ah, já vem montado. Ah, tá. Senão não tem como. Até porque o padrão de solda de uma placa-mãe, ele requer uma tecnologia muito avançada para um ferro de solda comum, né? Aquilo dali é soldado no forno. Então, a pessoa pega, é aplicado tem um moldezinho, né, uma matriz, se coloca por cima, é aplicado um produto, né, que Uma resina, né? quando derrete vira solda, então é a solda de fábrica, né? E aí que é feito? É aplicado esse produto sobre a placa, né, já toda perfurada, é o mesmo padrão já de furação, e aí depois vem um braço robótico e já conecta todos os componentes em cima na perfuração bonitinha, certinha, e essa placa vai para o forno. Ela fica alguns minutinhos, não sei o tempo exato, ela fica um tempo ali dentro do forno para que aqueles componentes ali, aquela aplicação daquele produto ali possa derreter, e aí quando esfria, endurece e está feita a solda dos componentes. Ou seja, é um padrão de solda que dificilmente você vai conseguir fazer igual com um ferro de solda comum, tá? Então, se por acaso queimar um desses elementos aí, você atualmente você vai ter mais dificuldade para Ah, soldagem, sim, né? sim, sim. É por isso que hoje em dia existem algumas lojas lá no centro da cidade que fazem recuperação de placa-mãe, né? Mas o preço que o cara cobra, muitas das vezes é melhor você comprar uma placa-mãe nova. Aí, por que ele ainda tem alguns serviços e ele faz? Porque, por exemplo, às vezes ele vai te cobrar praticamente o mesmo preço de uma placa-mãe. Mas só que se você for comprar uma placa-mãe nova, você vai ter que comprar placa-mãe, vai ter que comprar processador, vai ter que comprar memória, porque você já não vai mais encontrar daquele modelo. Então, por isso que ele ainda tem serviço. Porque às vezes você está sem dinheiro, você precisa daquele computador, você gosta do computador, e aí você não quer comprar, trocar, não quer fazer um upgrade agora. Então ele consegue restaurar a tua placa-mãe, vai te cobrar quase o preço de uma placa-mãe nova, só que você vai ter a sua placa funcionando de novo, não vai precisar trocar processador, porque o processador é caro a beça, né? É uma peça mais cara. Entendeu? Mas assim, um capacitor que estourou, você consegue trocar com ferro comum, só você usar o ferro, um ferro que não pode ser muito potente, um sugador de solda bom e a pasta de solda para não queimar o circuito. Mas dá para fazer. Ok. Beleza? Então vamos lá. Só para a gente poder finalizar aqui. Então aqui nós temos, olha, está falando, além do conector, a velocidade de transferência de dados. Hoje a IDE está obsoleta e o conector SATA 3 é o novo padrão. Aí aqui ele está mostrando aqui uma placa-mãe aqui. Essa daqui ainda tem um conector IDE, que é esse verdinho aqui, e aqui ele tem 6 conectores SATA. Tá? Então isso aqui já é uma placa-mãe. Aí você pergunta assim, mas se eu já tenho a tecnologia SATA, por que eu tenho um conector IDE? Durante alguns anos, a placa-mãe, os fabricantes ficaram obrigados a manter o padrão IDE
para que a pessoa pudesse fazer a migração aos poucos, né? Então a pessoa às vezes ainda tinha um HD IDE e queria, às vezes não é que você quisesse manter o HD IDE, mas é que você precisava pegar os dados que estavam nesse HD, né? Então precisava ter uma porta IDE ainda, para que a pessoa pudesse conectar o HD antigo e transferir as informações para o HD SATA novo, né? E para ele ficar mais rápido. Porque não adianta você botar. Pô, já pensou? Você bota uma placa-mãe nova, com processador novo, memória nova, e aí você mantém um HD IDE. Pô, é frustrante, né? Você tem aqui uma placa-mãe com SATA 3, com 6 GB por segundo, e aí você vai usar um HD que a taxa de transferência dele é 250 megas por segundo. Então, você pegar e investir um dinheirão para manter quase a mesma coisa de resultado do seu computador. Tá? Aqui nós temos o painel traseiro, a imagem do painel traseiro, né? Aqui são os conectores on-board, ou seja, todos esses componentes aqui, eles estão integrados à placa-mãe, tá? Então aqui nós temos a saída do VGA, essa pontinha preta aqui, que, como eu falei, não é que você tem uma placa de vídeo integrada, tá? O teu processador vai fazer a função de placa de vídeo. Então ele vai deixar de processar alguma coisa para poder processar o vídeo. Aí aqui é só a saída, tá? Aqui é aquela saída DVI, né? Hoje em dia você nem encontra tanto mais essa saída. Aí você tem aqui, ó, 4 portas USB. Esse aqui, se eu não me engano, não está dando para enxergar direito, mas se eu não me engano é uma portinha HDMI, né? Aqui nós temos um conector RJ45, um conector de rede, e aqui nós temos aqui a saída de som, entrada e saída de som, tá? Aqui nós temos uma entrada PS2, e aqui eu não estou conseguindo identificar que conexão é essa daqui. Para mim não está dando para enxergar aqui. A imagem não está muito boa aqui para enxergar, não. Sinceramente. Parece um USB 2.0. Não sei, eu tô sem óculos, meu óculos quebrou, tô sem óculos, eu não tô conseguindo. Parece um USB 2.0. Tá, então. Realmente parece olhando aqui, parece um USB, mas eu não tenho certeza, porque a imagem não está muito clara e eu tô sem óculos, meu óculos quebrou. Tá? Então vamos ver, estamos finalizando aqui. Aqui tem arquitetando conhecimento, aí fala aqui, ó, disco rígido, em inglês hard disk ou HD, é a parte do computador responsável por armazenamento de dados de forma não volátil, ou seja, de forma permanente. As informações não são perdidas quando o computador é desligado. Existem 3 entradas padrão para HD. Qual é a entrada que tem a melhor capacidade de transferência de dados? Aí temos aqui IDE, SATA, SATA 2 e SATA 3. Né? Essa aqui não precisa nem pensar, né? Então, como eu falei, a SATA, quanto maior for a versão, maior a taxa de transferência. Aí aqui tem comentário. Se você pensou na alternativa D, está correto. A entrada IDE está obsoleta e a entrada do tipo SATA tem evoluído, considerando que, atualmente, a SATA 3 possui a capacidade de transferência de dados da ordem de 6 GB por segundo. Tá? Então, é uma transferência bem rápida mesmo. E... Professor, Oi, diga aí. você já ouviu também a entrada SCSI? Ah, sim, já trabalhei com SCSI, também é bem rápida. Só que ele acabou caindo um pouco em descontinuidade, porque, aliás, ainda tem, né? Mas eram equipamentos muito caros.
né? Era muito caro. Sim. Um HD SCSI era uma fortuna, né? Então, eu cheguei a trabalhar eu fui administrador de rede numa multinacional, e aí lá eles tinham, na verdade não era um, eram dois, o servidor tinha dois HD SCSI espelhados, né, para poder fazer Em RAID. fazer uma cópia de segurança. Então tudo que um tinha, o outro tinha também. Até uma vez queimou o HD SCSI, o principal, aí eu só tirei o principal, passei o slave para lá e voltou na mesma hora, ligou o computador, tava tudo lá. Aí eu saí, era lá no centro da cidade, fui lá no edifício Avenida Central, comprei outro HD SCSI, aí levei o cheque da empresa, e aí comprei, peguei, preparei ele, aí fiz o espelhamento também, pronto, ficou tudo certo. Mas bem lembrado, HD SCSI. O SAS também tem o mesmo. É uma congelada aí só imagem. Minha internet tá horrível, professor. Tranquilo. Não deixa. Para a gente finalizar, estamos quase fechando aqui. Aí nós temos aqui as placas de expansão, né? O que são as placas de expansão? Como nós falamos ali, né, na arquitetura da placa-mãe, ele mostrou ali os slots de expansões, né, de expansão. Então nós temos placas de expansão para você conectar mais de um determinado... Você pode ter expansão de USB, você pode ter expansão de rede. Então você tem vários tipos de expansão, né? Vai muito do seu objetivo. Então você sabe o que são placas de expansão? Neste tópico, vamos estudar sobre isso. Placas de expansão são dispositivos usados para expandir as funcionalidades do computador. Aí vamos conhecer algumas placas. Aí nós temos aqui a placa de vídeo, né? Como a gente falou, a placa que vem on-board, na verdade ela não é uma placa de vídeo, né? É o teu processador que faz a função da placa de vídeo. Então faz com que o teu computador perca potência de processamento, porque parte do processador está ocupado fazendo a interpretação de vídeo. E aí você pode botar uma placa de vídeo, que aí você vai passar a ter um resultado muito melhor, né, no seu computador, porque você vai ter uma placa de expansão aqui de vídeo, ou seja, você vai estar expandindo o teu processamento de vídeo. Aí você tem aqui a placa de rede, né, como o próprio nome está dizendo, para você conectar o seu computador à rede. Você pode ter, assim como a placa de vídeo, você também pode ter mais de uma placa de rede, né? Inclusive eu já montei várias redes de computadores nessa empresa mesmo que eu fazia administração de rede. O servidor ele tinha duas placas de rede. Nós tínhamos dois servidores, na verdade. Eu tinha um servidor NT, né, e eu tinha um servidor em Linux. Esse servidor em Linux ele recebia a internet de fora, e eu configurei o sistema operacional Linux para funcionar como firewall, né? Então toda a ameaça que vinha de fora era bloqueada por esse servidor. Ele ficava ali exclusivamente só para servir de firewall. E aí a internet passava por ele. Esse computador tinha duas placas de rede. Aí entrava a internet que vinha de fora nesse servidor, aí ele fazia a filtragem e saía pela segunda placa de rede. Aí essa segunda placa de rede conectava ao servidor, né? Aí o servidor também tinha duas placas de rede, aí entrava no servidor, aí o servidor liberava a saída e a partir dali ele jogava no switch e distribuía o sinal, né? Mas aí por que eu botava lá no servidor também? Se você já tinha
duas placas no firewall para filtrar, por que você também tinha duas placas de redes no NT para poder... qual seria a finalidade? Uma placa entrava o sinal da rede pelo sistema operacional, que é o Windows Server. Eu utilizava a programação do Windows Server, a configuração dele, para determinar quem era que podia ter acesso à internet. Se eu colocasse, pegasse da placa de rede do firewall e jogasse direto para o switch, todo mundo ia ter acesso à internet. Então, jogando para uma placa de rede no servidor e do servidor saindo por outra placa de rede, eu poderia filtrar quem é que tinha acesso a essa internet, tá? Então, meu sistema operacional é que determinava quem podia navegar na internet ou não. Então, todas as contas eram personalizadas dessa forma. Então, o que permitia eram as placas de expansão, eu poder ter mais de uma placa de rede. Eu já montei um computador com duas placas de vídeo, que era para poder trabalhar com edição de imagens. O cara tinha duas placas super potentes, né, bastante memória, um excelente computador, porque o cara trabalhava com edição de imagem. Então, o computador do cara era muito rápido naquela época. Agora, né, mas você pode fazer, ainda pode-se fazer isso. Existem algumas placas-mães que vêm com mais de um PCI Express. É bem mais cara, né? Mas o resultado é bem interessante. Aí aqui a gente vem falando sobre placa de rede wireless, né? Então, placa de rede sem fio. Wireless, traduzindo ao pé da letra, quer dizer sem fio, tá? Aí nós temos aqui cabeamento, cabos par trançado ou cabo de fibra ótica, que são os atuais, né? Taxa de transmissão 10 MB por 100 MB por 1000 MB, tá? Na verdade, são dois padrões. Eu tenho aqui o padrão Ethernet, 10 MB, 10/100, que é 10 MB para transmitir e 100 MB para receber. E nós temos o padrão Gigabit, que é 10/100/1000, tá? Esse padrão ele é bem mais rápido, mas ele também é bem mais caro, tá? Não é tão utilizado, principalmente em computadores residenciais ou pequenas empresas, por causa do custo. Para você trabalhar com o padrão Gigabit, 10/100/1000, é recomendável que você trabalhe com cabos também Cat6, e aí tudo é mais caro. Placa de rede é mais caro, o switch é mais caro, o cabo é mais caro, o conector é mais caro. Então isso encarece muito a rede, e aí só as grandes empresas que utilizam esse tipo de tecnologia, tá? Nós temos também a placa de toque ring, né, que são de uma taxa de transferência de 4 a 6 MB por segundo, tá? Aí nós temos os barramentos. Barramento on-board, que são aqueles que nós vimos, né, da placa de vídeo, placa de rede, USB, som. E nós temos os padrões ISA, que já saiu de utilização, PCMCIA, que era muito utilizado nos notebooks, ou externa, que são a USB, tá? Hoje em dia existe uma variação da PCI, que é a PCI Express, que é bem mais rápido e é geralmente utilizada para você conectar a placa de vídeo, tá? Aí você tem a placa de TV e áudio, que você pode estar utilizando o sinal da televisão, né? Você conecta a antena nessa placa e você consegue não só assistir, mas como também gravar, né, a sua programação de televisão, tá? Que é essa daqui, ó. Essa placa aí, eu fiz muita instalação nessa placa aqui. Hoje em dia o pessoal quase não utiliza mais ela, mas
eu tinha alguns clientes que, pô, os caras me perturbavam para poder botar isso aqui. Aí você achava assim, para você poder botar, assistir televisão, ele não usava para assistir televisão. O que que eles faziam? Essa placa aqui, ela não conectava só a televisão. Você também conseguia, através desse cabinho aqui, você também conseguia conectar o videocassete. Então, quando surgiram os DVDs, um monte de gente ficou com videocassete, um monte de fita lá de aniversário, casamento, né, sem conseguir assistir, porque não tinha mais tecnologia para assistir. Então o pessoal caiu para dentro de comprar essas plaquinhas aqui para fazer conversão, né? Então o cara começava a anunciar lá, converto sua fita VHS em DVD. Pô, cara, a maioria dos meus clientes que trabalharam com isso ganharam muito dinheiro fazendo isso, né? E aí aqui tem sempre umas questõezinhas aqui para você arquitetar seu conhecimento. Ó, seu computador não está ligado à sua rede doméstica por falta de um componente de hardware. Qual seria esse componente que possibilitaria a comunicação entre os diversos dispositivos da sua rede? A placa-mãe, placa aceleradora de vídeo, placa de rede ou impressora de rede? Essa perguntinha aqui também é bem bem simplória, né? Se você está falando aqui que seu computador não está ligado à rede, qual seria o componente que você utilizaria para você se conectar à rede? Placa-mãe, placa aceleradora de vídeo, né? Impressora de rede. Então, você teria que utilizar uma placa de rede, né? Então aqui tem um resuminho aqui da unidade e aqui tem os exercícios. Para quem não estava na semana passada, está começando hoje, eu pedi para que vocês fizessem esse exercício. São 2 páginas, 23 e 24, tá? São 10 questõezinhas aqui, bem simplesinhas, bem fraquinhas as questões, só para vocês poderem, né, entrar aí no clima, tá? Então eu vou pedir para vocês que entraram agora fazer. Pessoal que estava semana passada, todo mundo me entregou? Alguém deixou de fazer? Você tinha falado que não precisava entregar. Ah, não. Sim, Você ia corrigir. pode fazer? Mas já fiz já. Show. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou corrigir hoje, tá? E aí na próxima unidade vocês já podem ir fazendo da próxima unidade para a próxima aula, a gente já corrigir também. A gente faz que nem fez hoje. Fala, né, faz a leitura, faz aqui os comentários sobre o livro e no final corrijo as questões, beleza? Então vamos lá. Na primeira questão, o computador já teve uma definição mais rígida, entretanto, com o passar do tempo, temos tantos dispositivos que fazem processamento de dados que, às vezes, podemos nos confundir. Qual desses dispositivos não pode ser considerado, a princípio, computadores? Então, nós temos notebook, smartphones, videogame ou smart TV. O que vocês responderam aí? Letra D. Smartphone? Não, Smart TV. Ah, tá. Letra D de dado, né? Smart TV. Beleza. Todo mundo concorda? Beleza. Notebook, né? Você tem toda a arquitetura de um computador, né? Os smartphones, os modelos mais recentes, você já tem a presença do microprocessador. Então ele já pode ser considerado também um computador. A mesma coisa videogames. Os videogames atuais, eles também têm processadores, né, microprocessadores. Então também pode ser considerado, né, um videogame. Por exemplo, o Xbox, você pode até utilizar ele como computador em algumas situações, né? Você pode adaptá-lo, então tranquilo. Agora a Smart TV, ela não tem a figura do microprocessador, né? Ela tem um circuito integrado
Dentro desse circuito integrado é gravado o firmware, né, que é o programa desenvolvido lá pelo engenheiro de software, para poder ele utilizar lá os recursos lá da tecnologia da informação e comunicação, né, acesso à internet, alguns programas que já tem programados, né, de fábrica, você pode baixar e instalar, mas ele não faz processamento propriamente dito, né? Questão número 2, assinale a alternativa que indica o elemento que introduziu os conceitos de memória, unidade de armazenamento e unidade de processamento de dados, e que, apesar de ter o tamanho de uma locomotiva e ser movido a vapor, pode ser considerado um computador. Estava no início lá da apostila. né? Máquina para base? Correto. Torre de Babel. Torre de Babel. Sabia que o Arthur ia falar. Alguém ia falar Torre de Babel de sacanagem. Pô, Torre de Babel, cara. Então, o pessoal tá vendo muita televisão, né? O cara que escreveu essas questões. Vamos lá. Máquina do Tempo. De Volta para o Futuro. Questão 3. Qual é a principal parte do computador que tem portas e slots, os quais fazem a comunicação com os discos rígidos, memórias, placa de vídeo, mouse e qualquer outro componente de hardware? Mãe de todas as placas, placa-mãe, monitor ou memória RAM? Pô, cara, essa daqui é muito difícil. Tem que fazer curso lá em Harvard para poder responder essa pergunta aí. Muito difícil? Me ajuda aí, gente. Pelo amor de Deus. Me ajuda aí. Letra B. Eu fiquei na dúvida sobre essa mãe de todas as placas aí. Pois é, né? Também, né? Pô, mãe de todas as placas deve ser a placa-mãe, né? Mas pegadinha. Questão número 4. Cada placa-mãe possui um chipset que permite a comunicação de diversos componentes da placa-mãe, de modo que possam trocar informações e assim realizar suas tarefas, que tem 2 componentes principais. Qual elemento controla todos os componentes rápidos do computador? Aqui está em inglês. North Bridge, Ponte Norte, South Bridge, Ponte Sul, East Bridge, Ponte Leste e West Bridge, Ponte Oeste. Qual que vocês acham que controla os elementos mais rápidos? Nós falamos sobre isso na aula passada. Aquele que tem dissipador maior. É a Ponte Norte ou a Ponte Sul? Ponte Norte. Então, a resposta correta é a letra A. Questão número 5. Qual dispositivo do computador é responsável por emitir um sinal para que seja realizada a sincronização de atividade? O clock, caixa de som, amplificador ou memória RAM? Só tem A nessa... Nessa questão. É. Quase tudo A. É a questão A mesmo. Posso passar para o Tá tudo próximo? na área, tá bom. Pois é, né? Se a pessoa chutasse tudo A, ia se dar bem. Não, só ia errar, por enquanto, um conjunto de instruções programadas diretamente no hardware de um equipamento eletrônico, seja um notebook ou uma impressora fiscal. Assinale o elemento a que a definição apresentada se refere. Mais uma que não é A. Sportware, firmware, underwear ou hard disk? A resposta correta, letra B, firmware. Número 7. Todo computador possui algum tipo de BIOS,
que é uma abreviação para Basic Input Output System. Sobre a BIOS, todas as afirmativas são verdadeiras, exceto, vamos ver qual é que não é verdadeira. O que é a BIOS? Uma interface pela qual é possível alterar a configuração do hardware? Sim, verdadeira. Um pequeno software responsável por controlar o uso dos dispositivos? O que vocês acham? Um tipo específico de firmware? Um vírus de computador utilizado para controlar parte do sistema operacional? Também tá fácil isso aqui, hein? Essa tá dada. Essa tá dada, né? A BIOS é um vírus? Travou aqui. Não. A única que não está correta, letra D, né? Um vírus de computador utilizado para controlar o sistema operacional. Por que ele não pode ser considerado um vírus? Um vírus é um programa como outro qualquer, mas um vírus ele não pode ser considerado um vírus porque a BIOS é um firmware instalado de fábrica, já vem de fábrica. E um vírus de computador, para ser considerado vírus, ele tem que ter contaminado um computador, um sistema, né? Então, se não houve contaminação, se não houve transmissão, não pode ser considerado um vírus. Questão 8. Para que serve os slots de expansão? Também essa daqui é brincadeira de criança, né? Encaixar novas placas e assim expandir a capacidade do computador para um fim específico. Expandir o tamanho do gabinete do computador. A placa de expansão vai aumentar o tamanho do gabinete. Expandir o tamanho da tela do monitor via software. Encaixar pendrives para realizar o backup dos seus arquivos. E aí? Voltou o padrão A? Acho que voltou, né? Voltou. Estamos finalizando. Qual é o componente que converte corretamente? Converte corrente alternada em corrente contínua, leva a energia até a placa-mãe, que distribui entre os diversos componentes do computador. Fonte de alimentação, slot de expansão, BIOS ou memória RAM. Padrão É o que tem aquele transformadorzinho dentro, né? é a fonte de alimentação. Ela transforma a corrente alternada em corrente contínua. Além disso, ela filtra, né, para tirar a interferência, a frequência que é chamada de lixo eletrônico, e também estabiliza. E por último, para a gente fechar aqui esse questionário, para conectar discos rígidos, né, o hard disk, o HD, ou unidade de CD, DVD, a sua placa-mãe, você precisa combinar os conectores existentes na sua placa-mãe e os cabos desse equipamento. Todas as alternativas a seguir são entradas padrão, exceto, aí nós temos aqui Data 3, SATA 2, SATA e IDE. Alguém conhece esse padrão Data 3 aí? A gente falou sobre isso? Pô, esse questionário aqui, não tem nem como usar isso aqui para prova, porque pelo amor de Deus. Realmente tristeza. Acabaram. Ô, Aí, dá Ed, prova esse uma questionário curiosidade. aí, hein, professor? Oi? Uma Dá pra usar curiosidade. esse questionário aí na prova, hein? Ah, vocês querem mole, né? Tá tomando sopa de minhoca, filho. Um molezinho assim, dá não. Muito fácil. Ô, Edson, uma curiosidade. Diga. Dentro da fonte, tem assim pequenas bobinas lá dentro. Cada bobina Falhou aí teu áudio. 5 de 3, né? A minha internet caiu, a sua também, deu uma dificultada aí, eu não escutei. Cada bobina, Ela é responsável
troca da corrente alternada para... quer dizer que você disse que tem 3 tipos, né? 12, de 5 e de 3, não é isso? Então ela é responsável por isso ou vai passar tudo pelo transformador mesmo? Não, ela passa pelo transformador, né? É o transformador que vai fazer a transformação de corrente alternada em corrente contínua, né? Por isso que ele recebe esse nome de transformador. Ele entra 127 ou 220 e sai, ele tem 3 saídas, tá? Esses outros componentes, né, a bobina, os capacitores, aí eles já entram é uma questão mais para a área de eletrônica, mas ele já entra mais com as questões de filtragem, de estabilização, né, para você poder padronizar aí a sua corrente, tá? Deixa eu só ver aqui quais são as páginas do próximo exercício. Então, na aula que vem nós vamos entrar na unidade 2, que é dispositivo de entrada e saída, tá? Deixa eu só colocar aqui para ver qual é a página dos exercícios, que eu vou pedir para vocês tentarem fazer, e aí depois, no final da aula, que nem eu fiz hoje, no final da aula a gente corrige, comentando. Tá aí, ó. Mas quando a gente fizer os exercícios, professor, a gente vai ter que enviar para o senhor? Não precisa enviar, não. Começa na página 39 e vai até a 42. Então, página 40, começa na 40, ó, página 40 a 42. Tá? Vou botar até aí no chat aí para poder ninguém se perder. Exercícios das páginas. Professor, também tem pessoas que não chamam de BIOS, né? Chama setup. Isso, foi o que eu falei foi o que eu falei quando a gente estava nesse tópico. De repente deve ter picotado o meu áudio aí, você não escutou. A BIOS, ela é um firmware, que é um tipo de software, né? Que são os softwares que já vem instalado de fábrica. Todo software que já vem instalado de fábrica em um circuito integrado é chamado de firmware. Tem vários exemplos aí. E o nome mesmo do software é BIOS, né? Basic Input Output System, né? Que é sistema de entrada e saída básica. Mas nós costumamos te chamar também de setup, porque se você for traduzir ao pé da letra o que é setup, é configuração, né? Então, como é o software que nós utilizamos para configurar, aí a gente acaba chamando também de setup. O Edson, no início também do curso, você tinha falado, né, que existem outros tipos de BIOS, né, que andam, inclusive, né? Tem uns que andam, comem, falam, né? Só não pensam, mas falam e andam. Deixa eu só responder aqui o Iago aqui. Fala aí, Iago, qual o problema que você está na sua BIOS? Tá. Prova. O que acontece? Junto com esse pedido aí para você pressionar F1, deve ter uma mensagem que provavelmente está em inglês, que fala que ou tua bateria está descarregada, ou a data e a hora está errada, e ele te pede para você pressionar F1 para entrar no setup, para você ajustar essa data e hora. E aí, o que acontece? O ideal é você, para não ter que ficar passando por isso, é você trocar essa bateria. Tá? É bem simples de trocar, desencaixar uma e botar outra. A bateria é uma bateria... Como assim? Não tá... Você trocou a bateria, você já ajustou as configurações?
Pode ter alguma coisa habilitada lá e nos habilitou. Sempre na hora que você fez ele mexeu, mas não chegou a salvar. Não, se você não salvar, não adianta. Você tem que entrar lá na sua BIOS, lá no setup, fazer a configuração data e hora, ver se desconfigurou alguma coisa, configurar, pressiona F10 para salvar e sair. Tá? Você vai pressionar F10, aí ele vai salvar, você vai dizer que sim, ele vai salvar e sair. Aí sim. É que se você pressionar ESC, você vai sair sem salvar. Tá? Você tem que pressionar F10. Professor, Diga. uma dúvida. Na BIOS, se a pessoa botar uma senha na BIOS, que tem uma opção outra senha, e a pessoa esquecer, tem como a pessoa resetar a BIOS de alguma forma? Tem. Do lado da placa da bateria de setup tem um jumperzinho, que aí você desliga o computador, você fecha esse jumper, quando você liga o computador ele não vai ligar, aí você desliga ele, você abre o jumper de novo, liga, pronto, está resetada a BIOS. Geralmente ele Para fazer isso, tem que tirar tudo do computador. Como assim, tirar tudo? Mouse, teclado, vídeo. Tirar tudo, como assim, desconectar? Desconectar cabo de mouse, cabo de teclado, cabo de vídeo. Não precisa não, cara. Ah, não? Não. Eu fazia isso, Não precisa senão resetava tudo. Só você, você indo no jumper certo, esse jumper é só para reset de BIOS. Aí você, geralmente é o J3, jumper J3. Tá? Tem lá um jumperzinho lá, tá escrito lá reset. Aí você pega, desliga o computador, você fecha esse jumper, aí você liga o computador, não vai acender nada, não vai dar boot. Aí você desliga, não precisa ficar segurando. Ligou, não acendeu, pode desligar. Aí desligou, abre o jumper de novo, quando você ligar ele já dá o boot normal, e aí a BIOS está toda desconfigurada. Aí você tem que configurar de novo. Acertar data e hora, colocar suas preferências lá de boot, sequência de boot, aquela configuração padrão, tá? Mas dá para fazer assim, é bem tranquilo de fazer. Mas isso só serve para computador ou para notebook também? Notebook também. Tem alguns modelos de placa-mãe de notebook que também tem esse jumperzinho. Tem uns que é um botão. Tem uns que é um botãozinho que você aperta, às vezes você não precisa nem abrir. Tem até um buraquinho que você enfia ali um clipezinho ali de papel e você consegue resetar sem abrir o notebook. Não são todos os modelos que tem, não. Tem uns que você tem que abrir. Em último caso, se não tiver o jumper, você desconecta a bateria do notebook, não a bateria principal, a bateria de setup, né? Uma bateriazinha assim, ele tem um cabinho que nem aquelas baterias de telefone sem fio, e tem aquele plugzinho branco. Tem alguns modelos que é aquele plugzinho, você pega, só desconecta, espera um pouquinho que ele vai descarregar ali o setup, aí deixa um pouquinho o computador ali sem aquela bateria, ele vai perder a configuração. Aí você vai, configura, conecta de novo, liga, aí ele vai pedir para você reconfigurar. Beleza? Mais alguma dúvida? Eu nem sei se eu coloquei aqui no chat as páginas. Coloquei. Então, exercício das páginas 40 a 42, tá? Todo mundo está com acesso à biblioteca? Ou alguém está com dificuldade? Sim. Alguém está tendo dificuldade de entrar na biblioteca aí? Normal. Tô conseguindo acessar. Não, eu falei que aqui tá normal. Eu tô conseguindo beleza. acessar. Já tem dois aqui, ó. O Iago e o Cauê tá com dificuldade para acessar. Ó, que nem a Margarete falou, manda uma mensagem aí pelo Plesep, coordenação do pós-médio, tá? Você vai localizar aí lá a coordenação do pós-médio, você vai mandar uma mensagem para ela,
tá? O João também. Entra aí no Class App, baixa, vai lá escrever nova mensagem, marca aí a coordenação pós-médio, aí você manda a mensagem para ela explicando, ó, estou com dificuldade de entrar na biblioteca virtual. Aí você coloca o seu número do CPF, que ela vai liberar lá o acesso para você, tá? Que aí, infelizmente, essa parte eu não posso ajudar, mas ela entrou aqui no começo da aula e já deixou esse recadinho aí. Quem tiver com dificuldade é só mandar uma mensagem via Clasep para ela, que ela vai pegar e vai liberar lá o CPF de vocês para funcionar, tá? Beleza? Porque vocês precisam estar com esse acesso para vocês poderem fazer as atividades, ler o livro, né, para poder estudar. E essa matéria ela é bem interessante porque ela cai em concurso, né? Essa parte de hardware, história, geralmente, desculpa, não são muitas questões, mas no concurso cada pontinho conta, né? O Rodrigo tem uma pergunta, pode perguntar, ao término de uma disciplina, o livro daquela disciplina sai da biblioteca? Eu acho que não, eu acho que permanece lá. Ô, João, é só aguardar um pouquinho porque o livro é meio pesadinho. Então o pessoal no começo aí também estava achando que não estava abrindo, depois abriu, depois carregou na aula passada. Tá? Professor, na questão de concurso, quais mais ou menos cai? Em quais concurso cai? Cai muito sobre memória, quais concursos Se é na que caem. Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar. Depende muito da banca, né? Civil. Depende da banca, depende do edital, né? Mas, por exemplo, uma vez eu fiz um concurso, eu até passei para uma universidade federal, que eu até me surpreendi, cheguei lá, caiu sobre memória, né? Sobre memória RAM. Quantos megas era um Windows 7. Quantos megas o Windows 7, 32 bits, conseguia fazer a leitura? Aí tinha as opções lá, 3, 4, 8, né? E aí você tem que saber nessas características aí do sistema operacional também. Aí uma outra questão que também caiu foi em relação a se a memória RAM era uma memória de massa, se era uma memória volátil, ou se era uma memória externa. Então, coisinha bem simples. Ah, tá, entendi. O Rodrigo está perguntando aí se o livro de ferramentas digitais sumiu para mais alguém. Atualiza a página aí. Posso dar uma olhada. Dá para atualizar a página aí para ver se vai. Aí, professor, hoje, Tem. os computadores em que eu montava, Ah, maneiro. Show. esse aí chegou todo arranhado. Aí eu fui, comprei essa fita adesiva e colei. Que isso, qual aula, escrevi? E consegui vender ainda. Da Allen. Parece um console mesmo. Nem parece gabinete. Isso, quer dizer, né, é mais um servidor, né, do que um computador. Isso é um servidor. Tava saindo quanto, esse servidorzinho desse aí? Esse aí tava saindo a 9.500. Qual a marca? Da Allen. 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 Não voltou? Depois tenta deslogar e entrar de novo. A coordenadora falou que de tarde eles estavam fazendo manutenção, de repente eles ainda não terminaram. Pode ser isso. De repente eles ainda vão ficar aí à noite.
Entendi. Então, mas faz se não está aparecendo para você mais, você está conseguindo acessar e o livro não está aparecendo, aí você manda também uma mensagem lá para a coordenação do pós-média, você fala que deixa eu responder aqui para o como faz para acessar a aula gravada na aula passada pelo telefone? Você vai em equipe, normalmente, mesma coisa, você vai em equipe, deixa eu mostrar aqui, ó. Você vai na equipe, ó, aula 1, aí você vai vir aqui, ó, tem horas que tem alguns, deixa eu ver se aqui no computador se você vai conseguir, se vai aparecer aqui, deixa eu carregar, não. Então, ó, você vai na aula 1 mesmo, normal, você vem aqui, ó, respostas, aí vai aparecer aqui o chat, tá? Aí tá aqui, ó, a aula aqui. É só clicar em baixar. Uma coisa que eu descobri, que de repente, não sei se estava acontecendo com vocês também, que a gente coloca para baixar, ele aparece a notificação aqui que está baixando, depois essa notificação some. Quando a gente vai abrir lá o vídeo não abre, ou então só está com 15 minutinhos só. É porque o vídeo é muito pesado, então ele demora para baixar. Então, se você, logo assim que sumir a notificação ali de que está baixando, você for lá na tua parte de download para poder abrir, ele não abre. Agora, se você daqui a uns 5 minutos você for lá e abrir o arquivo, aí ele funciona. Tá? É a plataforma que é lenta para fazer download mesmo. Tá? Um programa que ajuda. Oi? Um programa que ajuda a reproduzir é o VLC. É grátis. Aí ele consegue reproduzir mesmo carregando ainda o vídeo. O VLC é bom. Eu gosto desse. Professor, Diga. vai ter algum dia que a gente vai ter aula presencial? Isso aí eu ainda não sei. Amanhã eu vou perguntar lá na coordenação. Amanhã eu estou lá na escola de manhã. Aí eu pergunto lá para a coordenação pessoalmente para ver o que eles vão me falar. Tá bom? Que eu não sei essa parte aí, desses detalhes aí, é só com a coordenação ou com a direção da escola. Mas eu pergunto para você e na próxima aula eu falo. Tá bom? Se tem alguma previsão de aula presencial. Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Não? Então tá, gente, ó, bom descanso para vocês. Até quinta-feira. Quem tiver com alguma dificuldade em relação à biblioteca, manda uma mensagem para o CLESEP lá para a coordenação do pós-médio, tá? As notas daquele trabalho da logo, quando que serão lançadas? Não, ainda não foi lançada, não. Eu estou fazendo... eu estou montando, estou preenchendo os diários, porque o que acontece? Vocês fizeram a prova online, né? Quem fez a prova online tem algumas pessoas que não sei porquê, eu até comentei hoje na coordenação sobre isso, que para mim não aparece o nome da pessoa, só aparece o número de matrícula. Aí como é que é saber quem era? Aí hoje eu tive na escola de manhã para dar aula, aí eu pedi na coordenação a listagem da turma, que aí vem o número de matrícula de vocês para poder anotar o nome, para poder comparar o número de matrícula e poder saber de quem é aquela nota, tá? Aí eu vou terminar de preencher o diário e vou enviar para a coordenação, porque quem lança no sistema é a própria coordenação, tá bom? Mas pode ficar tranquilo que as notas são lançadas direitinho, tá? Qualquer coisa é só falar comigo que eu dou um jeito lá para poder resolver o problema. Tá? Então é isso, gente. Bom descanso para vocês. Até quinta. Quinta-feira a gente se encontra aqui. Beleza? Tamo junto aí. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Falou, até a próxima aí. Até a próxima. O Edson, eu só fiz a prova lá com você lá, não tinha feito
o logo, porque eu não tive tempo para terminar de ver os